Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem? Sou o professor Lucas e na nossa aula de matemática nós vamos continuar o nosso tema, que é comparando quantidades e reconhecendo a diferença. Vocês lembram sobre esse tema que nós estamos tratando aqui há algum tempo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema e nós vamos ver algumas situações que aconteceram, que eu trouxe para nós discutirmos, para nós observarmos e aprendermos um pouquinho mais, e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vamos lá? Olha só, eu tenho uma situação aqui em que a Ana Clara ela foi jogar boliche com a sua família. A Ana Clara ela acertou no boliche 3 pinos. Ela fez uma jogada e nessa jogada ela acertou 3 pinos. E ela foi desafiada para que formasse com esses 3 numerais o maior número possível e o menor número possível com 3 algarismos sem repeti-los. Daí agora nós vamos para o nosso quadro, ok? Olha só, nós temos nos pinos do boliche que a Ana Clara acertou, cada boliche tem um número, ok? Tem o boliche que ela acertou que tem o número 2, o outro tem o número 9 e o outro o número 6, ok? Então, ela acertou esses 3 pinos. E daí ela foi desafiada. Desafiada ao quê, professor? Desafiada a criar números com esses 3 algarismos. Vocês lembram da nossa aula? Lá atrás, se você não lembra, procura lá sobre a aula da centena, a aula da dezena e da unidade, das 3 ordens de 3 algarismos. Então, nós vamos voltar a ver novamente aqui. Como que ela vai criar esses 3 números? Ela vai criar os 3 algarismos com o número maior que ela puder. Então, nós vamos começar da ordem da centena. Vocês lembram como é? Olha só, vou desenhar aqui. Centena, dezena e unidade. Então, ela foi desafiada desses 3 números, criar um número com o maior número possível com esses 3 algarismos. Então, nós vamos começar pela centena. Qual é o maior algarismo entre esses 3 que nós temos? O 2, o 9 ou o 6? Qual desses 3 algarismos que nós temos? Dos 3 algarismos que nós temos aqui, o maior número é o 9. Certo? Então, para criarmos o maior número de 3 algarismos, nós vamos pegar primeiro o maior número e colocar na centena, ok? Então, vamos lá. Colocamos o número 9 na ordem da centena. O segundo maior algarismo, qual é? Já colocamos o 9, então restou o 2 e o 6, certo? Qual é o maior algarismo? O 2 ou o número 6? Sim, o número 6. Então, vamos lá. Na ordem da dezena, nós colocamos o número 6. Ok? Por fim, qual é o último número que sobrou para nós colocarmos na unidade? O número 2, justamente. Então, vamos colocar aqui o número 2. Então, como ela foi desafiada a criar o maior número com 3 algarismos, então ela criou o número 962. Lembram disso? Legal, né? Tá. E então esse foi o maior número que ela criou. Agora, vamos ver o menor. Qual é o menor número que ela poderia criar? Ok? Então, para a gente começar a criar, para nós começarmos a criar o menor número, nós temos que fazer, então, da centena, começando com o menor número. Vamos inverter agora, ok? Qual é o menor número dos 3 algarismos aqui que ela criou, que ela acertou do pino do boliche? É o número 2, né? Então, vamos colocar na centena aqui embaixo. Vamos criar agora o menor, tá ok? O menor número com 3 algarismos.
O número 2, certo? Ok? Então, qual é o menor agora da dezena? O 9 ou o 6? Isso mesmo, o 6. Então, vamos lá? Colocamos aqui. Agora, qual é o menor número dos 3 algarismos que nós podemos, que sobrou aqui na unidade? O 9, ok? Então, nós temos aqui 2 números da centena com o maior número que ela pode criar e o menor número que ela pode criar, ok? Lembrando que ela não poderia repetir os números, tá? Então, por isso, ela criou esses números com esses algarismos. Então, ficou o maior número, 962, e o menor, 269. Viu que legal? Então, vamos colocar aqui a resposta, ó. 962 e 269. Só que ela pegou esses 3 pinos e aí ela quis fazer o que com esses 3 pinos que ela tinha? Ela quis comparar qual que era a diferença entre a quantidade entre cada um desses pinos. Então ela quis comparar. O que ela fez? Ela pegou um pino e falou: esse pino é o de número 9 e esse é de número 6. Qual é a diferença entre eles? Podemos fazer o cálculo da subtração, que é o mais convencional, ok? Então vamos lá. Qual que é a diferença de 9 menos 6? Qual que é a diferença? Nós temos 9, tiramos 6, ficamos com quantos? 3. Ok? Vamos fazer daquela outra forma, da forma do quadradinho ou da bolinha. Você pode criar a sua forma melhor? Vamos lá então, vamos criar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não são o número 9, o 9, o número do algarismo, do pino que ela tem? Então, agora ela tem que tirar quantas bolinhas? 6. Então vamos riscar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Nós tiramos 6. Quantas bolinhas sobraram? 3. 3 bolinhas. Então, deu o mesmo resultado, não deu? Viu que legal? Então, ela descobriu que a diferença entre o pino 9 e o pino 6 é o número 3. Essa é a diferença de quantidade. Ela quis, por exemplo, ver outros pinos, a diferença entre outro pino, entre o pino 6 e o pino 2. Vamos ver qual é a diferença? Olha só, deixa eu apagar aqui, para ficar melhor para a gente. Então, ela decidiu rever o pino 6 e o pino 2. Vamos lá. Vamos fazer a continha de subtração. 6 menos o outro pino, que é o menor, 2. Então, ela fez agora o cálculo de subtração, a continha de menos, ok? Porque só tem unidade aqui, lembrando que são unidades, ok? Então, vamos lá. 6 menos 2 é 4. Ok? Então, ela observou aqui que 6 menos 2 é 4, ela fez a continha. Vamos fazer na bolinha? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E quantas ela retirou? Quantas? 2 unidades, ok? Então, olha só. 2 unidades. Sobraram quantas unidades? 1, 2, 3, 4. Sobraram 4 unidades. Então, nós temos o mesmo resultado. Viu que legal? Ela pôde fazer de 2 formas, né? 2 estratégias ela utilizou e deu o mesmo resultado.
ok? Vamos voltar para os slides? Olha só, nós temos aqui uma forma de como que se acrescenta agora a unidade, né? Nós observamos como que se tira a diferença, né? Como que se faz a subtração e vamos rever um pouquinho mais sobre acrescentar, como que se acrescenta as quantidades, ok? Por exemplo, nós iremos acrescentar 21 ao 45. Com quantos que nós podemos ficar? Com quanto que eu fiquei? Adicionando na horizontal, nós podemos fazer esse cálculo, né? Um pouquinho diferente. Por exemplo, que é um cálculo mais fácil. Então, olha só, eu tenho aqui o número 45 e vou adicionar o número 21 a essa quantidade 45. Nós podemos fazer da seguinte forma, da forma horizontal, que é você montar a continha na mesma linha, ok? E você já sabe que soma unidade com unidade, dezena com dezena. Dessa forma, ele ficou o número 66, ok? Porque olha só, você vai pegar a dezena do 45, que é o número 4, e a dezena do 21, que é o número 2. 4 mais 2, 6, ok? Você vai também pegar a dezena a unidade, desculpa, do número 45, que é o 5, e a unidade do número 21, que é o 1. 5 mais 1, 6 também. Então, você aqui adicionou sem precisar fazer a continha vertical. Você fez ela na horizontal, ok? E nós também temos o cálculo convencional, que é fazendo a continha na vertical, ok? Por exemplo, você vai pegar lá, na adição, é importante dizer que independe de você colocar o número maior em cima ou menor em cima. Independe porque é cálculo de adição, você vai adicionar, ok? Então, não tem problema de colocar um número menor ou maior em cima. Eu coloquei aqui justamente para ter esse exemplo. Então, ó, nós temos o 21. Nós vamos adicionar esse número 21 ao número 45, ok? Então é o seguinte, lembrando que a continha é de adição. Se a continha é de adição, você vai colocar o sinal de positivo, tá? Porque é continha de somar, de adicionar. Não é continha de subtrair, de menos, não. Você vai colocar o sinal de positivo porque é continha de adicionar. Então, é a mesma forma. Vamos organizar a conta com unidade, dezena com dezena. Ah, professor, mas e se tivesse centena? Colocaríamos centena com centena, como nós fizemos no exemplo no quadro, ok? Então, ó, 1 mais 5, 6, 4 mais 2, 6. Então, nós chegamos ao mesmo resultado da conta horizontal que nós tivemos lá atrás, fizemos na mesma linha, que chamamos de conta horizontal. Nós também temos da forma de decomposição. Vocês lembram da forma de decomposição? Como que se decompõe os números? Né? Separamos a dezena da centena e da unidade. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Por exemplo aqui, ó, 36. Vocês lembram como é que decompunha 36? Separamos a dezena e a unidade, né? Colocamos a unidade 6 e colocamos a dezena 30, que 3 significa que são 3 dezenas, ou seja, o número 30, a quantidade 30. Esse é o exemplo. Agora vamos aqui para o número 21 mais 45 que nós estamos trabalhando. Vamos decompor o número 21 como? Vamos separar a dezena, que é o 20, que são 2 dezenas, mais uma unidade, ok? Que dá 21. 40 mais 5, 45. 40 significa que são 4 dezenas, né? Então, 45 é o número que nós temos. Então, vamos somá-los a partir
formação. 20 mais 40, 0 mais 0, 0, 2 mais 4, 6, 60. Vamos colocar o sinalzinho de positivo. 1 mais 5, 6, ok? Então, no final, 60 mais 6, 66. Deu a mesma quantidade, ok? Então, nessa aula, nós verificamos que o significado de acrescentar numa situação problema indica que precisamos também utilizar cálculo de adição, que é o mais convencional, que é o sinalzinho de positivo, e utilizar essas estratégias pessoais que apresentem a adição de quantidade. Nós utilizamos algumas estratégias aqui, 3 estratégias também de adição. Legal, galerinha? Gostaram dessa aula? Eu gostei muito e vejo que nossa aprendizagem foi muito bacana. Pessoal, não se esqueçam, ao sair de casa, usar a máscara, sempre que possível, estar lavando as mãos, higienizando com álcool gel. Ao tossir, utilizar o lenço. Se não tiver o lenço, utilize o antebraço para se proteger. É muito importante ficarmos em casa, sair só se houver necessidade, ok? Espero vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.